palavra corrupção vem do latim corruptus, que significa o ato de quebrar em pedaços, decompor, deteriorar algo. Não é preciso nem dizer que o Brasil, em muitas situações, ela virou hábito por aqui, o que é um problemão. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Não é muito legal falar de corrupção, mas que ela existe, existe, né? Existe, não tem como a gente escapar, né? Isso que é interessante, né? Não tem o que fazer. A gente vê uma série de campanhas, a própria Unicesumar tem uma campanha que fala que colar já é um ato de corrupção. Exato. Mas é difícil a gente conseguir, talvez, conscientizar o ser humano que nem sempre o fácil é o correto, né? E às vezes quando a gente fala de corrupção, a gente pensa muito na política. Falou em corrupção no Brasil, pensa em política. Tanto que a corrupção foi o tema mais importante que os eleitores escolheram em relação aos presidenciáveis do ano passado. Então, quer dizer, nem saúde, nem educação, nem segurança pública era tão importante quanto corrupção. É isso que é interessante a gente ressaltar. E esses dias agora, pouco mais de uma semana, saiu aquele estudo da Transparência Internacional que mede justamente os índices de corrupção dos países e colocou o Brasil na posição número 105. Quer dizer, o país está caindo, de 2012 para cá já caiu 35 posições do ranking. O Brasil tem piorado muito em relação à corrupção e não é só pela política, é por essas questões de colar na sala de aula, plagiar trabalhos acadêmicos. A gente acaba lecionando e encontra muito disso. Então, precisa mudar a estrutura da sociedade, né? Não tem mais como a gente continuar falando só de corrupção e associar a política, mas sim associar também a cultura que a gente acaba levando no dia a dia. De onde vem essa corrupção no Brasil? Tem alguma coisa que seja predominantemente histórica, a formação do povo brasileiro lá no início? Porque assim, a gente sabe que não é tipo prêmio só do Brasil, né? Ela existe no mundo todo. Mas o que parece muitas vezes é que aqui ela é muito mais, digamos, manifestada. Aparece mais por conta não somente das questões que a mídia levanta, mas também em virtude da própria cultura política do brasileiro, né? O brasileiro utiliza-se dessa questão da corrupção há anos já em relação à política. Quando a gente vê lá o pensamento social brasileiro, os autores clássicos tratando da formação do Estado Nacional, a gente enxerga justamente o quê? Que a cultura política brasileira ela é uma miscigenação entre português e espanhol, e mais com os indígenas, enfim, com todos os povos que habitam o país. E aí, quando a gente vai lá ver a questão da corrupção nas suas origens até os dias de hoje, nós vemos que ela está enraizada, de fato, no cenário nacional, e principalmente em relação aos costumes políticos. Não é uma exclusividade do brasileiro, é uma característica humana. Se a gente estudar os diversos tipos de corrupção ou a história da corrupção ao longo dos anos, nós vamos ver que a humanidade é corrupta por si só. Até mesmo a Dinamarca, que é o melhor país desse ranking, tem corrupto. Então, quer dizer, para a gente tentar chegar na Dinamarca, a gente vai precisar melhorar muito, mas a corrupção é uma característica da natureza humana. No Brasil a gente está tentando amenizar, mas pelo contrário, as coisas só têm piorado nos últimos anos, né? E assim, a gente percebe que a cada vez tem aparecido mais. Isso teria contribuído até para esse ranking, ou seja, talvez antes ela ficasse mais escondida, embora fosse uma coisa meio velada. Tem como a gente numerar isso? Assim, Elaine, no discurso político, cada defensor de cada lado da política no país vai falar que foi em relação ao meu governo que a corrupção apareceu mais ou só apareceu porque tal governo estava lá. Eu não vejo muito por aí. Eu vejo que esse avanço da análise da corrupção no Brasil e de mostrar isso para a mídia, para a imprensa, para as pessoas, passa muito pela questão da transparência. Os processos de transparência têm melhorado muito no Brasil nos últimos anos. Não somente o controle público com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei da transparência, que é de 2011, se não me engano, e com toda essa legislação que veio para abrir os cofres, abrir, de fato, aquela caixa preta do setor público, a gente conseguiu enxergar melhor como que funcionam os processos. Analisando melhor os processos, a gente enxerga o quê? O resultado da possível corrupção ou não. E analisando esse resultado, a gente tenta criar mecanismos para acabar com a corrupção no país. Então, eu enxergo um pouco disso, de que esses processos de transparência têm favorecido e têm contribuído para melhorar o aspecto da corrupção no país. Por mais que a gente caia nesses rankings, nessas avaliações, pelo menos isso deixou de ser algo velado. Aparece no dia a dia, as pessoas sabem quem são os corruptos, as caras estão estampadas na televisão, na imprensa, na internet, no rádio, e a gente consegue mensurar melhor como que a corrupção pode ser combatida no país. O que eu acho mais interessante é que quando alguém tem um ato
digno, um ato de, por exemplo, encontrar uma carteira cheia de dinheiro e devolver cheia de dinheiro para o dono, a gente fala, nossa, né, vale uma reportagem mostrando, quando na verdade essa deveria ser a regra e não a exceção, né? Exatamente, né? O professor Zé Antônio Martins, aí, que foi meu orientador de mestrado, fez um livrinho sobre a corrupção que é muito legal, e ele fala lá que existem dois tipos de corrupção. Existe a corrupção da estrutura e do próprio ser humano, né? E na estrutura a gente acaba com esses mecanismos de transparência e do ser humano a gente tenta acabar com as regras que regem a sociedade. E aí é interessante notar que esse tipo de atitude, e a gente vê muito isso na imprensa, de atos de heroísmo, de atos de gente que está assim fazendo aquilo que é extraordinário, não somente deveria ser a regra, mas deveria ser a conduta do ser humano durante o seu dia a dia. E tomara que isso aparecesse até mais na política, que aí talvez a nossa política estivesse um pouco melhor daquilo que está atualmente. Eu, por natureza, sou um otimista, né? Então eu creio que as coisas vão melhorar. Mas a gente precisa, é claro, deixar de desnaturalizar esses tipos de ação e colocá-las como natural. Simplesmente esquecer e falar com que cada um esteja cumprindo a sua parte, a sua obrigação. Você acha que só na escola, só na educação consegue mexer isso ou tem que partir mais profundamente da família e aí trabalhar isso com as crianças desde pequenininhas? Assim, dentro do seu otimismo, o que você acha que pode trazer aí uma melhora para o brasileiro? É um conjunto de forças, né? Não somente aqui com esse tipo de reportagem, como também na família, como na educação, enfim, todas as classes sociais, as esferas sociais que a gente possa trafegar. Eu vejo o aprimoramento da questão da corrupção, do combate a ela, como um conjunto de esforços da própria nação, né? Cada um precisa de fato fazer a sua parte, né? É legal esse tipo de campanha que fala, olha, eu preciso fazer minha parte, eu preciso cumprir o meu papel, faça a sua parte. Aí até parece alguns links falando de pequenas e grandes corrupções. Não existe uma pequena ou uma grande corrupção, mas sim ponto, a né? corrupção e ponto. Então, quer dizer, se a gente fizesse esforço, essa questão de a família ajudar de um lado, a escola do outro, a educação, a religião, um espaço público que você participe, que cada um consiga cumprir a sua parte e que a gente possa condenar, não só, entre aspas, as pequenas corrupções como as grandes corrupções, talvez o país possa melhorar sim. E começando, é claro, eu sempre gosto de deixar essa mensagem, e aqui a gente fala muito para acadêmicos em relação ao plágio, né? Plagiar, para mim, é uma das piores corrupções que tem. Por quê? Porque foi um tipo de trabalho que alguém se dedicou tempo, serviço, conhecimento, anos de estudo para produzir um texto, e o acadêmico vai lá e simplesmente copia e cola. E não dá o crédito. Não dá o crédito, e aí assim ele acha, não estou sendo corrupto, porque se fulano de tal faz, se na política tem isso, por que eu não posso fazer aqui no meu âmbito particular, que eu não estou sendo velado, né? E aí com a internet hoje você consegue velar ele também, é mais um mecanismo de controle favorável para tentar acabar com a corrupção. O mais interessante é que acho que está ganhando, né, com isso. Não está ganhando, né? O político a gente já consegue enxergar diversos políticos condenados nas diversas operações que aconteceram no Brasil ao longo dos últimos anos. Ele está sendo condenado, então quer dizer, o crime não está compensando mais na política, nem na política, e não deve mais nem compensar também no ensino superior, no ensino médio, enfim, no âmbito educacional também. No dia a dia, né? No dia a dia. O que é certo, né? Não tem jeito. Vamos tentar agir pelo menos ali de uma forma meio que durkheimiana, né? Tentando seguir as regras da sociedade, mas agir de uma forma que a gente consiga cumprir com o nosso papel. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado você pelo convite.